Saí de casa, vamos fazer um servicinho, ganhar o ganha-pão, né? Ganhar um ganha-pão, ó. Ir para o ganha-pão. Vamos. Domingo bonito desse. Podia estar em casa. Tô com... Nossa. Uma espinha no meio da testa. Bem onde vai o capacete. Puta bosta. Ai, mas, né? Salve, rapaziada. Como é que vocês estão, cara? Tudo tranquilo? Olha a voz de sono do homem. São agora 8h30 da manhã. Ontem um colega chamou pra fazer um serviço. Pintar uns brinquedinhos de escola. Tô indo pra lá. Hoje é domingo, dia 8 de setembro. E eu tô chegando aqui já, né, com um assunto de suma importância, cara. Suma importância. E essa importância eu vi em fazer esse vídeo por causa de um relato que eu tive essa semana, devido a um colega de trabalho, né? Isso gerou um alerta em todos os demais colegas de trabalho. Nossa, que bonito isso aqui, cara. E como motovlogger, né? Vocês sabem aí, quem assiste meus vídeos há mais tempo, sabem que o foco do meu canal não é postar besterol, não é postar mexendo com mulher, dar grau, essas coisas. Não é. O meu foco é trazer um pensamento melhor, de conservação, né? Autoconservação, automelhoria, dentre outros. Então, se você busca isso, né, em breve aí, se Deus quiser, eu começo a viajar direto com essa moto aqui ou com outra, que é o meu foco no final também, né? Já se inscreve no canal, já larga o curtir. Pelo tema da capa aí vocês já podem ter uma noção do que se trata. Estamos falando do Setembro Amarelo. Então, cara, isso é importante. Então fica até o final, porque são sinais, cara, que a pessoa dá, que pra gente vira... é frescura, sabe? Esse é o maior... Acho que esse é o maior erro de quem não tem o problema, tá? Mas também tem o erro, entre aspas, de quem tem o problema. Essa semana, um colega de trabalho foi embora, né, do serviço. Não se demitiu, ele pediu apoio, né? A gente tem equipe de resgate que leva o pessoal pro hospital em caso de passar mal e tudo mais, né? E esse colega foi embora porque estava se sentindo mal. Só que uma frase dele deixou todo mundo em alerta. Que foi o quê? Abre aspas, né? Eu não sirvo pra nada mesmo. Eu não sirvo pra nada. Deixa eu puxar aqui o óculos de sol. E cara, quando eu soube disso, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Não pra ganhar views em cima do sofrimento do cara. Não é isso. Só que, velho, a minha esposa é psicóloga, né? Quem não estudou fui eu. Entendeu? Minha esposa é psicóloga, cara. E uma das coisas que ela trata muito é gente com depressão, sabe? E a depressão, ela é silenciosa, porém também, né, contraparte, também é muito ruidosa. É ruidosa para quem sofre, né? Nós temos aí ícones, né, da música mundial, como o Linkin Park, onde o vocalista, né, optou por finalizar com a vida, porque já não cantava mais o ruído da cabeça dele, sabe? Temos também artistas, atores, outros cantores, como Kurt Cobain também, apesar dessa parte ser bem dúbia, né? Porque tem gente que afirma que ele foi instigado a esse fim. Porém, quem está passando por esse tipo de dificuldade, ele também muitas vezes não sabe que é isso que ele está passando. Ele não sabe que ele está sofrendo isso. Ele só sabe que está sofrendo o tempo todo. Ele só sabe que está triste, que está mal, não se sente bem, se sente julgado, pressionado por todas as pessoas ao redor.
E cara, a gente não é capaz de definir se isso é frescura, né? Como é o popular, tá? Não estou afirmando que é isso, né? Se é só uma pessoa que tá querendo dominar o outro, né? Pelo uso do sentimentalismo. Infelizmente nós temos pessoas que fazem os demais, né, acreditarem que é só isso, por causa dessas atitudes de tentar o controle emocional sobre o outro, usando isso, sabe? Usando o sentimento, né? Usando o sentimento das pessoas para poder ter o controle, ter vantagem, ter benefício. Nós temos isso. Porque assim, nós não somos capazes, cara, de fazer uma detecção real, sabe, da situação. Então, se você tá sofrendo isso, cara, peça ajuda. Não é feio, não é errado, não é vergonhoso, sabe? Pensa no seguinte, você tá sofrendo, tá? Eu não posso falar pra você que eu sei o quanto você tá sofrendo. Não posso. Mas eu sei que você tá sofrendo. Então, peça ajuda. Essas suas frases de eu não sou bom pra nada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, tudo que eu faço é errado. Será que não é um grito seu por ajuda? Um grito que lá no fundo seu você acha que ninguém vai ouvir? E infelizmente, irmão, infelizmente, a maioria das pessoas não vão ouvir. Mas tem gente que tá ouvindo. E se você tem um colega, um amigo, um parente, alguma pessoa que você gosta, que você ama, que está dando esses sinais, gente, pelo amor de Deus, abram os olhos, fiquem atentos. Essa pessoa está gritando por ajuda. Então ajude essa pessoa. Mas não adianta você gritar com ela, brigar com ela. Cara, é conversar. E uma coisa que hoje em dia a maioria das pessoas não tem. Tô chegando aqui no trabalho, mas eu vou continuar. Porque eu vou pintar aqui, ó. Ontem a gente já pintou ali, tá vendo? O vermelhinho ali. Pintamos um vermelho lá também. Temos que terminar de pintar aqui hoje. Mas vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Mas assim, rapaziada, essa pessoa, né, desculpa a mudança do áudio aí, é porque eu levantei aqui a viseira, tá? Essa pessoa, cara, ela tá gritando por ajuda. Então, um erro que nós temos... Oi, ela maritaca. Um erro que nós temos hoje é não saber mais ouvir. A gente gosta muito de falar, gosta muito de ser ouvido, mas não gosta de ouvir. A gente não quer ouvir. A gente quer ser a pessoa que conserta todo mundo, senhores da razão, doutores da certeza. E nós não somos, né, cara? Como eu falei, a psicóloga é minha esposa, não sou eu, então eu não vou saber tratar uma pessoa assim. Mas quando os sinais são tão claros, como o desse colega de trabalho, não tem como eu ficar quieto e falar assim, ele vai procurar ajuda. A gente já passou para nossa gestão, que essa pessoa precisa de auxílio urgente. A gente já conversou no turno, no nosso turno de trabalho, a gente trabalha por plantão. E estamos todos preocupados, entendeu? Porque no final a gente sabe onde isso vai dar, onde isso pode dar. A gente quer isso? É claro que não. Ninguém quer isso. Mas pode acontecer, gente. Pode acontecer com esse colega, pode acontecer com um parente seu, pode acontecer com um grande amigo seu. Então, fiquem atentos aos sinais. Escutem mais. Falem menos. Muitas vezes a pessoa só precisa falar, botar pra fora o que ela tá sentindo. Isso não é um tratamento pra ela.
mas pode ser um alívio para ela. Então deixa ela se aliviar. Por mais que seja repetitivo, por mais que seja difícil você ver a pessoa nessa situação, mas além da pessoa que precisa pedir ajuda, ofereçam ajuda, tá? É um assunto muito delicado, mas que não pode ser dispensado, não pode ser ignorado, tá? Eu vou ficando por aqui, afinal eu tenho que trabalhar. Eu acho que eu já passei o recado que eu queria passar. Olha o tamanho desse galo. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Se vocês têm alguma pessoa que está passando por isso, ou que vocês viram esses sinais, estendam a mão, ofereçam ajuda, abracem essa pessoa. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um ótimo domingo para todos. O dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. E abraça essa pessoa. Quem está passando, peça ajuda. Quem está observando, ofereça ajuda. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. É nóis.